Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor venha nos abençoar grandemente, para a gente começar mais uma live, embora já tenha um tempo que eu não faço, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A perseguição é grande e a gente às vezes fica meio complicado de fazer, mas pela glória de Deus eu estou aqui. E eu quero ler aqui hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, uma palavra bem importante aqui para nossa meditação, na verdade, né? Quem tem ouvidos que ouça, porque quem me conhece já sabe do evangelho que Deus tem falado aqui, né? Então hoje é uma palavra um pouco dura, mas é preciso. Atos capítulo 9. Quero ver se eu consigo ler o capítulo todo, é bem rapidinho, não é muito grande. Tem só 31 versículos. E se der tempo eu faço um pouquinho mais. Seja feita a vontade de Deus. Capítulo 9 de Atos. E Saulo, respirando ainda, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para os da sinagoga, a fim de que encontrares-se alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo estava pedindo aqui cartas, né, para os sacerdotes da época, para ele perseguir o povo de Deus. E aí ele chamava seita, né? Chamava aquele povo seita. E indo no caminho, aconteceu-lhe que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse ao Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-os pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Foi assim a conversão de Paulo, né? De Saulo, que era Saulo, e passou a ser Paulo, né? Ele era um homem insistente, né? Ele não desistia da igreja dele, daquela época. E aí ele começou a perseguir o povo de Deus, chamando, né, de seita, chamando as obras de Deus de seita. Então Deus, né, que foi Jesus, teve que aparecer para ele no meio do caminho, para ele saber que era Deus, né, que Jesus é o poder e a glória, né, que eles não creram, né, na época quando Jesus, né, veio. Ninguém creu, né? Ninguém foi atrás para saber quem era Jesus, não conhecia, aliás, conhecia a Escritura, mas não entendeu, né? Então, foi assim a conversão de Saulo, né? Para quem não conhece a história, né? Tá aqui. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias.
E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai a uma rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Deus, quando Ele quer, né? Ele faz maravilhas. Ele chamou esse discípulo, Ananias, e deu até o endereço da onde Saulo estava. Essa é a obra de Deus. Quando Ele quer, Ele fala, né? Ele dá endereço, deu o endereço da rua direita. E falou o nome de Judas, para ele procurar o Judas, para que esse Judas desse então o parecer de qual casa estaria Saulo, esperando por ele. É assim a obra de Deus, né? Tem gente que não crê, mas aqui são discípulos, né? E Saulo, no caso aqui que está falando a palavra, que, né? Vem testemunhar essas coisas. Essas coisas aconteceram com ele mesmo, e ele contou exatamente como se devia contar, né? Para edificar a igreja, para edificar o nome de Jesus Cristo. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Eita, glória a Deus, né? Esse Deus é tremendo, né? Ele já começou desde então a dar os dons para Saulo. Saulo ainda nem era convertido, ele só tinha tido a visão de Jesus Cristo. Né? E ele já estava aqui, ó, sendo avisado que ia esse tal Ananias impor as mãos sobre a cabeça dele para ele voltar a ver. Jesus é lindo, né? E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Eita glória, que coisa linda, né? Que Jesus faz. Perseguidor da igreja, agora ele ia fazer a obra de Deus, né? E ser perseguido. E foi o mais perseguido dentre os homens. Foi o mais perseguido. E Jesus já tinha falado isso para ele, né? Como ele diz aqui agora. Eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É assim que Deus faz. Ele perseguiu muito a igreja de Deus, né? E alguns padeceram, como Estevão, né? Estevão, ele foi morto, apedrejado até a morte. Não é brincadeira não, né? E Paulo, ele era o que comandava todas essas coisas na época. Então agora ele ia padecer em nome de Jesus. Só Deus para fazer uma obra dessa, né? E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Paulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Eita glória! É assim a obra de Deus. Quando Deus ele quer fazer uma obra, ele se mostra, ele faz e ele, né, não deixa nada a desejar. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Aleluia! Cada história linda que a gente vê, né? Que Jesus faz.
É assim que Deus faz, né? E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Foi aprender, né, algumas coisas, né, das histórias de Jesus, porque até então ele não tinha, né, ele não sabia. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Eita glória! Imagina isso, gente. Todo mundo já sabia naquela cidade que ele ia lá para pegar esses, né, que ele dizia que era de seitas, dessa seita, para prender. Mas agora era ele que estava pregando lá, né, falando em nome de Jesus. Se a gente for para pensar, né, é muito maravilhosa essa obra que Deus fez na vida de Paulo, né? E Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Ai, ai, agora ele que estava sendo perseguido de morte. A obra de Deus não é brincadeira. Não é. Todos que tentarem parar a obra de Deus, Deus arranca do caminho, de um jeito ou de outro. Não tem jeito. Jesus Cristo, ele vai reinar, ele vai sentar no trono e acabou. Não tem quem consiga tirar isso. Né? Pode tentar fechar a igreja, pode tentar ou matar alguns, né, dentre nós, mas parar a igreja de Cristo jamais. Ninguém consegue. Essa é assim a obra de Deus. Mas as duas cidades vieram ao conhecimento de Saulo. E como ele guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhes a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentre um cesto pelo muro, porque as cidades eram muradas, né? E Paulo estava dentro daquela cidade de Damasco, e ele pregava lá dentro. E o povo procurando matar, e ele estava meio que escondido lá dentro. Então os discípulos da época desceu ele dentro de um cesto, né, pelo muro. É muito interessante nessas passagens. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Saiu de lá de um jeito e voltou de outro. Ai, só glória, né? Só Deus mesmo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos discípulos, ou os apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. Este lhe falava, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Em Jerusalém ele podia entrar e sair, né? Também era uma cidade murada, mas ele entrava e saía até então, né? E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava a disputa e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e os enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava
andando no temor do Senhor Jesus e na consolação do Espírito Santo. Eita, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, né, gente? Vamos falar. Saulo, ele pregava Antigo Testamento, né? A crença deles lá. E eles esperavam um rei que viesse, né, cheio de glória, cheio de riqueza, cheio disso e daquilo. Porém veio Jesus, pobre, e assentou até numa mula, né? E por isso eles não creram que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam que um dia ia vir o Filho de Deus, mas pelas obras que eles estavam fazendo na época, né, não eram obras boas. Então eles esperavam que vinha um sentado no trono, rico, cheio de glória, um rei todo poderoso, quando na verdade, né, a obra de Deus confunde. Então eles pregavam aquela palavra antiga, né, que não edificava. Porém Jesus veio e veio fazer nova todas as coisas. E eles não entenderam isso, né? O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus veio, ele veio fazer nova todas as coisas. E, infelizmente, até hoje, tem muita gente pregando ainda histórias de carochinha na palavra de Deus. E esquece que Jesus é o centro do novo evangelho. Jesus veio fazer nova todas as coisas. Então o que a gente precisa fazer é pregar Jesus, pregar salvação. Pregar salvação. Tem uma amiga minha que ela mesma me falou que na igreja dela não se prega a salvação. É difícil você ver uma igreja hoje em dia fazer a obra que os discípulos de Jesus faziam. Eu não conheço na palavra de Deus, aqui no Novo Testamento, nenhum discípulo que fica fazendo pregação no Antigo Testamento. Tem os comentários que eles fazem, sim, tem os comentários que eles fazem, né, das passagens, tipo Isaías e tal. Mas o centro das pregações, né, o importante na pregação, todos eles, todos os discípulos, e até mesmo Paulo, que veio depois, fala do Novo Testamento, fala da salvação, fala das coisas de Jesus Cristo. A gente não tem visto isso muito mais nas igrejas. Eu me admiro quando eu vou em alguma igreja que eu vejo algum pregador pregando Jesus Cristo. Infelizmente, são poucos. Nós precisamos aprender a pregar Novo Testamento, pregar Jesus Cristo que veio fazer nova todas as coisas. É isso que a gente precisa fazer. Pregar Novo Testamento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, ele mesmo falava isso. Ele tem aqui na palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o povo ainda não acordou, parece que está pregando lá Antigo Testamento, aquelas historinhas
É importante a gente pregar isso? Sim, é importante, desde que o centro das atenções seja a salvação, Jesus Cristo. A gente usar o Antigo Testamento para uma alavanca, para alguma coisa que a gente quer falar de Jesus é uma coisa. Agora, ficar pregando aquelas historinhas do passado e esquece de falar de Jesus Cristo, que veio fazer nova todas as coisas. Pode perceber, irmãos, quantas igrejas a gente entra e o povo insiste em fazer propósito de prosperidade, principalmente. Jesus falou para o rico: vende tudo que tens, distribui, divide com os pobres e me segue. Não foi isso que Jesus falou? Vende tudo que tem, divide com os pobres e me segue. Porque ele sabe que ninguém pode servir a dois senhores. Está escrito aqui também. Ninguém pode servir. O dinheiro, a riqueza ofusca. Ofusca. Quem tem muito dinheiro, ele tem disponibilidade para fazer muitas outras coisas e acaba esquecendo de Deus. A gente tem o necessário? Sim, tem que ter o necessário. Até isso Jesus fala na palavra. Como ele diz lá, E tem muitas outras coisas que nós precisamos aprender na palavra de Deus. Eu quero muito continuar nessas pregações. Eu peço força a Deus, eu peço para que os irmãos que puder compartilhar esses vídeos, para falar da salvação de Jesus Cristo. É muito importante. E assim eu vou agradecendo em nome de Jesus.